Oi, gente. Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses instrumentos, o mapa da empatia, a proposta de valores, a construção da persona, para que a gente consiga desenvolver produtos que sejam realmente eficazes no nosso projeto de extensão. A persona, ele é um personagem fictício que vai resumir, vai sumarizar, vai condensar as características gerais do nosso público-alvo. Então, primeiro vocês têm que definir, né, o público-alvo. Inicialmente, nós vamos trabalhar com vacinas em geral, né? A gente decidiu que não vamos trabalhar com vacinas específicas no momento. Então, esse público em geral, né, esse público que hesita a vacina, quais são as características, né, majoritárias desse público? Então, para construir a persona, a primeira coisa é que a gente vai ter que fazer uma breve pesquisa, né, sobre a população brasileira. Vocês querem falar para quem? A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso, né? São as mães quem levam, né? Mas os pais também estão envolvidos em questões de muitas vezes não autorizar que a vacina seja dada. Então, para quem a gente vai falar inicialmente? A gente, mesmo que a gente não deixe isso claro em cada post, né, de que a gente vai estar falando, não vai usar sempre um vocativo, você mãe, né? Pode ser usado em algumas postagens, outras não. A gente tem que estar em mente quem é esse público-alvo da gente. Então, qual é o perfil dos pais brasileiros no momento? Né? Eles são mais jovens? Eles são mais velhos? Né, quem, qual é a principal característica com relação à sua condição socioeconômica, né? Escolaridade. Então, vamos fazer uma busca, uma pesquisa para a gente entender para quem a gente vai estar falando. E aí vocês podem redigir, né, um texto sobre essa persona, falando sobre essas características. Agora essa pessoa ganha um nome, né? Então nesse texto que vocês vão estar escrevendo sobre a persona, vocês devem falar: fulano, dá um nome para ele, fulano de tal, qual é o sexo, qual é a idade, onde mora, né? Então, quais são suas atividades do dia a dia, trabalha com o quê, quantos filhos tem, sabendo-se que essa persona, essas características dessa persona, devem ser condizentes com a maior parte da população brasileira, pais, né, e mães de crianças de 0 a 5 anos, que é o principal, né, a gente conversou sobre isso na reunião, é o principal público, né, da maioria das vacinas administradas no Brasil, né, são para crianças nessa primeira infância. Então a gente deve focar, mesmo que a gente não deixe isso tão explícito assim, né, nos nossos produtos, mas é importante que a gente entenda que se a gente quer que o nosso produto contribua para a redução de agitação vacinal, a gente tem que entender quem é essa pessoa que a gente quer atingir, né? Que são os pais responsáveis, né, por crianças, principalmente desse alvo dessas vacinas da primeira infância. Bom, agora o mapa da empatia, né? Então nós vamos utilizar alguns recursos, como eu disse para vocês, que são utilizados na área de desenvolvimento de produtos, né, da indústria, e a gente apresentou artigos sobre isso, né, como alguns dessas questões, desses recursos, né, do marketing, eles podem ser utilizados para a hesitação vacinal, tem pesquisas sobre isso, do marketing e do marketing social. E então, a gente vai utilizar o recurso do mapa da empatia com que objetivo? Com que vocês, né, que vão produzir esse produto, possam empatizar melhor com a persona. Então, é como se, de uma forma bem, né, popular, a gente quisesse entrar na cabeça dessa persona, entender como é que ela pensa, o que é que ela sente, o que é que ela vê, o que é que ela lê. Então, nesse momento do mapa da empatia, vocês podem tanto colocar questões gerais, quanto tem que ter, né, questões associadas à própria vacinação. Né? O que é que ela pensa, o que é que ela lê, o que é que ela sente, o que é que ela vê com relação à vacinação. E aí, se vocês acharem pequeno, né, o espaço para colocar, vocês podem adaptar o mapa da empatia para colocar como quadradinhos, né, de cada item, mas é importante que seja, né, façam um brainstorming, que vocês coloquem o máximo possível como uma ferramenta de empatia, de tentar agora essa persona que tem nome, né? Então, digamos, né, vamos citar um exemplo. Se vocês colocam aqui que é Elaine, tá? Então, Elaine é mãe de uma criança de 3 anos de idade. O que a Elaine vê, o que a Elaine escuta, o que a Elaine pensa e sente, o que a Elaine diz e faz com relação à vacinação. Quais são as dores de Elaine com relação à vacinação, quais são os ganhos que ela gostaria de ter. Nesse momento da proposta de valor, né, é um recurso que a gente deve tentar casar, né, tentar alinhar o nosso produto com
a nossa persona. Então, a proposta de valor é para tentar a gente nunca perder esse alinhamento. A gente ter sempre em mente que o produto que a gente está produzindo, no caso, material instrucional, vídeos, cards, né, para rede social, eles devem estar voltados. Para a gente tem que ter, sempre imaginar a nossa persona vendo, a nossa persona lendo, e que se esse produto está sempre se questionando, este produto, ele vai estar sanando que dores dessa persona com relação à vacinação. Ele vai estar levando que ganhos a essa persona com relação à questão vacinal. As questões que norteiam a sua hesitação vacinal. Então, quando vocês construírem a persona, inclusive, é importante vocês pensarem que questões de complacência, de conveniência, né, estão associados, de confiança, né, os três Cs, né, estão associados à hesitação vacinal dessa pessoa. Então, é claro que vocês vão construir uma pessoa que hesita a vacina, né, que é o nosso público, é o público que hesita a vacina. Então, vocês têm que tentar, né, entender quais são as questões de conveniência, de complacência, né, a de confiança, e aquelas principalmente que o nosso produto pode sonar. Então, como é que vocês vão preencher? Bom, aqui a gente tem no mapa de propostas de valor, a gente tem dois espaços. E percebam que tem uma seta aqui, olha. E um está em direção ao outro. Então, eles são complementares, certo? Então, aqui no perfil do público-alvo, vocês vão digitar, já aqui praticamente copiando o que vocês já tinham feito lá no mapa, né, da empatia, vocês já tinham colocado os ganhos. Vocês vão digitar aqui de novo os mesmos ganhos. Não vai refazer nada. Os ganhos que vocês colocaram lá, que a pessoa gostaria de ter, e que vocês desenvolveram lá no mapa da empatia, vocês vão copiar aqui, certo? As dores que vocês desenvolveram lá no mapa da empatia, vocês vão redigitar aqui, ok? Pode colocar de novo a foto aqui da persona para sempre tê-la em mente, né? E as tarefas que ela tem que ter. Qual é a tarefa que a gente quer que ela faça? Que mantenha o calendário vacinal em dia. Então, o que a gente gostaria que fosse feito, né? A de tarefa, aqui pode se entender de tarefa também aqui de comportamento, né? Então, a gente gostaria de ter diminuição da hesitação vacinal, manutenção do calendário vacinal em dia. Tá? Então, poderia ser colocar isso aqui como tarefa, que não necessariamente tarefa seria uma ação em si, que é levar até o posto de vacina, mas só o fato de ter um comportamento mais, né, de diminuição da hesitação vacinal já seria interessante, já resumiria o que a gente quer. Tá? Então, na proposta de valor, é aquilo que o nosso produto terá. Para ser capaz de gerar os ganhos, então aqui em criador de ganho, é o que o produto tem, o que ele vai ter que ter, sobre o que ele vai ter que falar, né? De que aspectos nós vamos falar desse produto. E aí tem todas aquelas listagens do brainstorming que vocês fizeram, né? Então, que vão levar a gerar os ganhos que ela gostaria de ter e a sanar as dores, né? O que alivia as dores que ela tem. Então a gente tem que tentar entender quais são os ganhos, quais são as dores. Quais são os ganhos que ela gostaria de ter, quais são as dores que ela tem com relação à vacinação, né, que levam ela a estar associados à sua hesitação vacinal, a gente está possivelmente associados à sua hesitação vacinal, né, e que criadores de ganhos e que alívio de dores elas gostariam de ter. Tá? Então, produtos e serviços é o quê? Que eu vi que vocês já começaram a desenvolver lá no próprio formulário do brainstorming, né? Ou seja, quais vão ser os produtos, quais vão ser os serviços. Aqui vocês podem colocar apenas ver link, né? Porque eu vi que vocês já começaram a desenvolver as postagens. Então, que postagens, né? Então, aqui pode ser só um sumário, né, de cards e vídeos no Instagram, porque depois, a partir dessa proposta de valor maior, que a gente vai estar ajudando a ver como um todo, a gente vai ter que pensar em cada produto, né? Então, assim, os posts iniciais, o que a gente objetiva com eles? Apresentar o projeto, né? Apresentar o mascote, criar um vínculo de empatia com esse público-alvo. E aí, o que a gente vai ter que ter nesses produtos para que a gente consiga atingir os nossos objetivos? E sempre tendo em mente esses ganhos, essas dores que a gente precisa gerar e sanar.